Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor e no vídeo de hoje eu vou te dar 7 dicas de como aprender qualquer idioma. Seja ele inglês, francês, espanhol, coreano ou até mesmo mandarim. Então fiquem ligadinhos aí e bora pro vídeo. Antes de tudo, já chega deixando o seu like nesse vídeo, que é o que me inspira a continuar aqui trazendo conteúdos pra vocês, tá bom, galera? E também não se esqueçam de se inscrever no canal para que a família continue crescendo. Mas, bora lá! Sim, pessoal, eu já tive a chance de estudar por aí uns 5 ou 6 idiomas, mais ou menos. Entre eles, eu vou pegar meu roteirito aqui, né, pra eu poder ler pra vocês. Tem o inglês, o francês, o espanhol, o italiano, o coreano, o japonês. A maioria deles all by myself, que é sozinho, né? Mas eu já sou fluente em 3 deles e já tô rumo ao 4º aí, que é o coreano. E os outros eu sei falar uma coisa ou outra, então pra vocês verem que é possível. Mas agora a dica número 1 pra vocês que querem estudar um novo idioma ou já estão estudando um novo idioma é que vocês tenham primeiramente uma motivação na cabeça de vocês. Não adianta vocês chegarem e falar, eu quero aprender tal idioma. Isso não é motivação e nunca vai ser uma motivação. Até porque eu te garanto que em 2 dias você já nem vai estar estudando mais esse idioma se você tiver como motivação só o fato do querer. Então, como motivação, eu quero dizer inserção cultural, viajar, intercâmbio, estudos, entre outros motivos mais. No meu caso, por exemplo, eu sempre quis me comunicar, falar com os nativos, viajar, morar por um tempo naquele país e aprender um pouquinho mais sobre aquela cultura e estar inserido ali. E eu acho que aprender um novo idioma é sobre isso, você sair do seu ponto de conforto e conseguir entender um pouco do conforto. Mas agora que você já tem o seu motivo, vamos passar para as dicas 2 e 3, que são basicamente pegar palavras do seu dia a dia que você tá ali acostumada a estar utilizando sempre, e anotar nos post-its, em pedacinhos de folha, de papel, e sair colocando, ou mesmo colando mesmo, acho que eu prefiro que colem, para que vocês visualizem aquilo ali, olhar e falar assim, sei o que é. Um exemplo muito simples é de quando eu tava começando a aprender inglês, assim, eu estudava numa cadeira e numa mesa, e eu coloquei assim na cadeira, chair, ou eu coloquei na mesa também, table, ou então, para alguns que gostam de usar desk também. E aquilo me ajudava. E aí todo dia eu ia lá e eu já sabia que eu vou assentar na chair e eu também vou colocar os papéis em cima da table, né? Então, isso facilitava muito para minha mente já assimilar e eu me inserir ali no meu ambiente de estudos. E isso facilita muito, muito. Se você vai abrir uma porta, coloca ali um bilhetinho que você vai abrir a door, entendeu? Que você, com certeza, vai ficar, assim, muito mais fluente. E vai parecer muito mais natural e muito mais divertido também. A 4ª dica é trocar todas as configurações do seu telefone de idiomas e região para aquele idioma que você quer aprender. Se você quer aprender coreano, coloca tudo em coreano. Alemão, tudo em alemão. Inglês, tudo em inglês. Espanhol e assim por diante. Porque no início vai ser muito difícil. Não vou falar que não vai ser, porque é uma língua totalmente diferente, algo que você não está acostumado. Mas com o tempo você vai pegando o jeito, porque faz parte do processo. E isso é muito importante, você construir uma base ali e cai na real, né? Todo mundo hoje em dia sabe usar o telefone, mesmo que esteja em qualquer outra língua. Não é possível, né, galera? Mas vai dar certo. Fé. Número 5 é ter um caderninho de anotações para as frases mesmo ali, sabe? Para você utilizar no seu dia a dia, você olhar um outdoor que tiver em algum idioma que você estiver aprendendo e anotar no seu caderninho ali, chegar em casa, pesquisar, jogar ali no Google Translate, que eu sei que muita gente utiliza. E também anotar frases, por exemplo, tô ouvindo uma música, gostou de uma frase? Anota ela, chega em casa, traduz essa frase, anota no seu caderninho e repete, galera. Tem que repetir, tá bom? Sempre tem que estar falando, galera. Não adianta. Um exemplo, por exemplo, de quando eu tava estudando inglês, eu assisti a série Friends. E no primeiro episódio, os personagens principais estão numa cafeteria e eles pedem por café. E eles, se eu não me engano, eles falaram assim, Can I get a coffee?
E nessa época eu não sabia mesmo o que era, tipo, can I get a coffee, please? Então, tipo, eu pegava, anotava e traduzia, tentava escutar no Google Tradutor e tentava lá, can I get a coffee? Entendeu? Tipo, até eu conseguir mesmo, can I get a coffee, please? E a frase saía perfeitamente depois do meu segundo dia já treinando. Então, treinem que vai dar certo, galera. Agora nós vamos aí pra penúltima dica, que é super importante pra vocês que estão aprendendo um novo idioma ou que ainda vão começar. A penúltima dica é criar um planejamento de estudos. Para todo estudante de idiomas ou até mesmo da escola, ter um planejamento de estudos, um cronograma ali mesmo pra você tá seguindo. Ah, hoje é dia de listening, ou hoje é dia de speaking, writing, ou então até mesmo grammar. Porque todas as coisas são importantes para que você construa aí uma boa base para o idioma. Porém, você precisa de especificar ali, eu quero mais falar do que eu quero aprender a gramática. Ou eu quero mais ler, escutar, entendeu? Você precisa de ter um cronograma e isso vai te ajudar a ser muito organizado e vai te ajudar a alcançar a fluência muito mais rápido. Vai por mim, que eu sei que vai dar certo. Uma observação é, vocês não podem achar que em um dia, uma semana, um mês vocês vão ficar fluentes, porque isso é totalmente mentira e vocês não vão conseguir aprender. E eu tô aqui pra falar a verdade, porque não adianta, todo mundo que fala que aprendeu em um mês é mentira, galera. Agora passando pra última dica, e essa é super importante e válida, até porque pra mim é a parte que eu mais gosto, né, galera? Interação social ali mesmo, sabe? É você ir lá, fazer novos amigos de novas nações, novos países, pra poder estar conversando ali, manter aquela interação social mesmo com eles, pra que você possa estar aprendendo gírias, novas formas de falar alguma coisa, alguma frase, vocabulário. Eu aprendi muito vocabulário que eu não sabia com meus amigos gringos dos Estados Unidos, de Londres, da Coreia, que é o que eu tô aprendendo agora no momento. Então isso vai ajudar vocês muito. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns apps para que vocês possam estar entrando em contato com nativos e alguns apps também para que vocês possam estar adquirindo a fluência aí nos idiomas que vocês estão aprendendo, beleza? Eu vou deixar pra vocês também aqui na descrição do vídeo todas as minhas redes sociais linkadas pra que vocês possam estar entrando lá comigo e me chamando mesmo pra gente poder estar batendo aquele papo. Se quiserem uma parte 2 desse vídeo, já vai comentando aí embaixo, hashtag queremos parte 2, que eu vou trazer pra vocês dicas atualizadas que vão garantir a sua fluência, beleza? Então, galera, foi isso o vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo pra tá me ajudando muito aqui a entender de que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, porque essa é a parte mais interessante e mais importante pra que a família continue crescendo, tá bom? Não se esqueçam de clicar no sininho para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do conteúdo e que vocês querem receber em primeira mão qualquer novo conteúdo que eu poste aqui na plataforma pra vocês. Tá aqui embaixo pra vocês na descrição do vídeo também alguns próximos vídeos que vocês podem estar assistindo aí do meu canal, tá bom? E foi isso o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo.